A pressão em cima do Internacional depois da derrota contra o Mirassol na última quarta-feira, e principalmente com os 3 pontos conquistados pelo Vitória contra o Bahia ontem à noite, aumentaram esta pressão nos bastidores do Internacional. Um protesto da principal organizada do clube aconteceu há pouco, em frente ao estádio Beira-Rio. A panela de pressão que o Inter vive na luta contra o Z4. A gente traz a tabela, as possibilidades e imagens do protesto do torcedor neste conteúdo a partir de agora. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. É a minha e pode ser a sua também. Se tu não tem registro ainda na KTO, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo, que tem o meu link, entra nele, faz o teu registro e bora dar uma brincada. Lembrando, com responsabilidade, o site é proibido para menores de 18 anos, tá certo? Bom, gente, a derrota contra o Mirassol, muito mais do que pela atuação muito ruim do Inter e principalmente pela tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, é uma derrota muito séria que aconteceu nesse ano de 2025 do Internacional. E ainda mais, e isso ficou mais evidente ainda, com os 3 pontos que foram conquistados pelo Vitória da Bahia ontem à noite, lá no Barradão, no Clássico Bavi, Vitória e Bahia. O Vitória sai na frente, leva o empate do Bahia e no segundo tempo faz o 2-1, conquista a vitória e ganha um respiro. Leve, é verdade, porque ainda está no Z4 na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. E isso aumentou a pressão nos bastidores do Internacional. A distância, que já foi de 7 pontos, caiu para 4 neste momento do Inter para a zona de rebaixamento. Deixa eu até mostrar para vocês como que está neste momento a tabela do Campeonato Brasileiro, tá? A tabela do campeonato tá desta forma aí que vocês estão vendo, tá? A gente está vendo aí o Internacional na 15ª colocação, com 32 pontos, tá? 32 pontos do Inter e o Vitória com 28, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O Inter tem um jogo a menos, que vai ser cumprido, que é contra o rival do Vitória, né? O Bahia, lá no outro meio de semana em Salvador, na próxima quarta-feira da semana que vem, duelo atrasado do primeiro turno, né? Ainda vai ter um outro Inter e Bahia aí no estádio Beira-Rio, e essa distância, que já foi de 7 pontos, porque o Bahia tinha 25, caiu para 4 pontos. Tem esse Santos aqui no meio dos dois, o Santos tem 31 pontos, o Santos é o adversário do Vitória na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, lá na próxima segunda-feira, jogando em casa na Vila Belmiro, a equipe do Santos, que ganhou o clássico contra o Corinthians na quarta-feira. E aí a gente sabe, o Inter tem um duelo contra o Lanterna. O Sport, que tem 17 pontos, não tem muito o que fazer no Campeonato Brasileiro, porque já está praticamente rebaixado, mas um Sport que vem incomodando adversários neste Campeonato Brasileiro, mesmo com a campanha muito ruim. Ganhou do Grêmio fora de casa, segurou o Cruzeiro, que estava brigando por liderança, jogando em Belo Horizonte. São resultados do Sport que evidenciam que é um time que já caiu, que não tem nada para fazer, e ele está ali como um zumbi, incomodando o pessoal. Ele vai, de fato, atrapalhar? Vai depender de si mesmo. Vai cada equipe depender de si mesma, porque o Sport está como esse zumbi aí na tabela e também nos jogos do Campeonato Brasileiro, tá? Para a gente pegar aqui os jogos desta rodada, tá? O Internacional, então, tem o Sport no final de semana no estádio Beira-Rio, aqui, ó, domingo, dia 19, 18h30. O Vitória, então, tem o Santos na segunda, 9h30, tá? São os times que estão ali mais próximos do Internacional, mas eu acho interessante também a gente ficar de olho nesse Galo, o Atlético Mineiro, que joga amanhã, sábado, contra o Corinthians fora de casa. Por que eu digo ficar de olho no Atlético Mineiro, tá? Porque o Galo, ele não tá tão distante, o Galo tá um pontinho só do Inter, o próprio Corinthians também, mas o Galo vem jogando muito mal, tá? Pior até do que esse Corinthians desorganizado do Dorival Júnior. E eu acho que tá pau a pau com esse Inter, que também joga muito pouco futebol, exceto a partida do Ramon do Emiliano contra o Botafogo, a vitória da outra rodada
no estádio Beira-Rio. Mas são equipes que estão muito mal, Santos, Inter e Atlético Mineiro, em anos terríveis e que talvez briguem até o final para não cair. Então o perigo de Z4 fica claro, fica evidente o perigo de Z4, o perigo de, quem sabe, brigar até a última rodada contra o rebaixamento. E por conta desse momento muito ruim do Inter, tá, gente? Protestos aconteceram nas últimas horas em frente ao estádio Beira-Rio. Eu quero aqui mostrar imagens do Theo Silveira e também da Rádio Inferno. Imagens que mostram o protesto que foi feito por torcedores do Internacional em frente ao Beira-Rio, com faixas que dizem direção omissa, botando aí na conta da direção, e aí a gente pensa que presidente Barcelos, o vice de futebol José Olavo Bisol, o executivo André Mazuco, o diretor esportivo D'Alessandro, e depois uma faixa contra o time, o grupo de jogadores. Time sem vergonha. É verdade que é um protesto pacífico, são só faixas, tá? Não tiveram integrantes da Guarda Popular em frente ao Beira-Rio, cantando cânticos de ordem ou algo mais quente no CT Parque Gigante. Mas é um protesto, mais um, já tinha acontecido um depois da eliminação contra o Fluminense na Copa do Brasil, nos mesmos moldes, a torcida até com mais faixas, mais cobranças, foi até a frente do Beira-Rio e colocou essas faixas. Também foi numa sexta-feira, né? Foi antes do jogo contra o Bragantino que o Inter ganha e antes do jogo de ida lá no Maracanã contra o Flamengo na Libertadores, logo após a eliminação do Inter contra o Fluminense na Copa do Brasil, tá? Então uma cobrança forte em cima da direção e do grupo de jogadores, e vocês viram ali, né, faixas, né, sinais de cifrão em vermelho em cima do omissa e do time sem vergonha, muita cobrança em cima do grupo de jogadores e também da direção do Inter, lembrando que o Inter precisa também desse torcedor no jogo do domingo, 18h30, contra o Sport no Beira-Rio. São muitas promoções, a gente vai falar sobre isso no vídeo de mais tarde, mas o Inter tentando mobilizar de alguma forma o torcedor para ir até o Beira-Rio apoiar a equipe nesse jogo do próximo final de semana. Deixa teu like no vídeo, te inscreve, ativa o sininho, deixa tua opinião nos comentários e eu volto à noite para a gente falar mais do Colorado aqui no canal, tá certo? Um grande beijo, um abraço e até a próxima.